Mateus capítulo 28, verso 1 ao verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Deus maravilhoso, Santíssimo Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, Senhor. E rogamos ao Teu Santo Espírito que ilumine nossa mente, ilumine o nosso coração, para que nossa razão e nossas emoções estejam voltadas para a Tua Santa Escritura e assim possa aprender com ela. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vivemos num mundo pós-moderno. Existe o moderno e aquilo que é considerado pós-moderno. Há alguns estudiosos e acadêmicos que chamam nossa sociedade pós-moderna de pós-cristã. E é triste observar que o mundo em que estamos inseridos olha para a nossa realidade e diz que a verdade de que a palavra de Deus já foi ultrapassada, que é uma mensagem obsoleta e que isso já foi passado à frente. Mas sabe, irmãos, quando nos reunimos em nome de Jesus, nos reunimos como igreja, oramos, intercedemos, quando lemos as Sagradas Escrituras e olhando para o calendário que aponta a Páscoa, a passagem, a ressurreição, e confrontamos com este mundo pós-moderno, precisamos, nesse momento, reafirmar nossa fé e entender de que a nossa fé não está baseada numa história da carochinha, em algo abstrato. Estamos dizendo que a nossa fé está historicamente registrada, que aconteceu, é real, e que a ressurreição é a verdade fundamental da nossa fé. Se no Natal celebramos o dia em que o Deus Todo-Poderoso encarna, na Páscoa nós celebramos a vitória sobre a morte de um Deus Todo-Poderoso que fez carne, andou entre nós, foi morto, foi sepultado, mas que ressurgiu ao terceiro dia. E cientes da ressurreição de Cristo Jesus,
O Evangelho de Mateus, evangelista, discípulo de Jesus, que caminhando com Jesus como judeu que era, registra para nós, apontando para todo o povo judeu, a veracidade do fato da ressurreição de Jesus e nos mostra que a ressurreição de Cristo se deu num primeiro momento de forma gloriosa, de forma poderosa. Veja, eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A ressurreição de Cristo Jesus, meus amados irmãos, ela foi marcada e não apenas restrita aos discípulos de Jesus. Dar-se a entender de que toda aquela região, a natureza, sentiu o impacto da ressurreição de Cristo Jesus. Fenômenos físicos foram ali destacados e evidenciados naquela situação. Então, nós temos um anjo do Senhor, um enviado do Senhor, um ser espiritual enviado para remover a pedra. E nós temos a natureza reagindo a uma intervenção sobrenatural na terra, onde tremeu. Não é algo figurado, não é algo abstrato, mas a narração daquilo que aconteceu. Então, nós vemos a ressurreição de Jesus. Ressurreição essa que não está limitada apenas ao Senhor Jesus. Quando nós olhamos a nossa fé, aquilo que cremos, olhando para Jesus que venceu a morte, para que nós pudéssemos ter vida com Ele, somos lembrados de que tal forma Jesus ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos entre os mortos. E que quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou não como um ser sem matéria, mas Ele se apresentou fisicamente aos seus discípulos, Ele mostrou suas chagas e feridas, Ele pediu para que fosse tocado, entendendo de que a ressurreição, mais uma vez, ela não deve ser olhada como uma mitologia distante, mas de que foi um fenômeno extraordinário, onde um homem de carne e osso e toda uma composição humana foi de fato morto, e de que este mesmo homem ressurgiu dos mortos. E assim como Cristo ressurge dos mortos, nós temos a fé de que um dia seremos nós também a ser ressuscitados. Diz o verso 3: o seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alvo como a neve. Veja os sinais maravilhosos, onde há uma reação física da criação da natureza para com a ressurreição de Cristo Jesus, mas como também uma ação do sobrenatural de Deus, do mundo espiritual que coexiste paralela à nossa existência, onde o que é chamado o metafísico invadindo o mundo físico, mas a ressurreição de Cristo Jesus traz não apenas uma reação da natureza com o terremoto, uma ação sobrenatural como a descida deste enviado do Senhor, mas nós vemos o terror dos inimigos de Cristo. Veja o verso 4. Os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Sabe, meus irmãos, quando olhamos para a verdade cristã, olhamos para a história de Jesus, nós somos lembrados, como diz João 3,16,
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E toda a fé cristã está firmada na crença no Senhor Jesus. Crença essa que não é apenas uma profissão de boca para fora, mas uma sujeição, uma submissão aos ensinamentos e à orientação de Cristo Jesus. Para quem crê, para quem reconhece a suficiência de Cristo Jesus, para quem sabe da verdade de quem Cristo é, não há o que temer. Mas para aqueles que foram contra Jesus, de que não apenas o prenderam, mas o mataram, e conforme se organizaram, colocaram ali pessoas para impedir que o corpo fosse roubado e depois dissesse que foi ressuscitado. O texto nos diz de que os guardas que protegiam o túmulo para que não roubassem o corpo, tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. O medo daqueles que ali estavam foram testemunhas da ressurreição de Jesus, mas estavam do lado errado da história. Sim, meus amados irmãos, no mundo pós-moderno em que vivemos, onde as pessoas militam dizer de que não há verdade, mas de que há a sua verdade, eu sinto dizer de que a palavra de Deus, ela é a verdade. E o fato de alguém querer fazer isso uma verdade particular, não ignora o fato dela ser a verdade, de que eles estavam errados e de que todos quantos negam a divindade de Cristo, negam a ação poderosa de Cristo, de que negam a ressurreição, estão errados. Isso é ponto pacífico. E não há nada o que fazer a não ser ter medo diante da ressurreição do Filho de Deus. Essa foi a reação daqueles que estavam do lado errado da história. Do lado errado da história, agora olhando para o Cristo ressuscitado, temeram. E é interessante o texto dizer que eles ficaram como se estivessem mortos, mas nós sabemos a verdade de que se eles permaneceram contra Cristo, eles não apenas ficaram como se estivessem mortos, mas eles um dia serão contados como aqueles que de fato estão separados do Senhor eternamente, mortos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, mas mortos da história. Como nós sabemos, no verso 1, no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e o verso de número 5 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Sabe, meus irmãos, estas mulheres, elas iam fazer todo o embalsamento do corpo de Cristo Jesus, elas estavam preparadas para tudo aquilo, crendo de que a morte dele teria sido uma morte e ponto. Então, diante desta realidade, de que aquelas mulheres indo numa madrugada, bem cedo, tendo a tristeza de que o homem que as entendia, de que as ouvia, do único homem que podemos dizer que com certeza não se aproximava delas com nenhuma má intenção, com nenhum mau desejo. No caso de Maria Madalena, que até proporcionou a libertação de espíritos imundos, na qual seu corpo havia sido possesso, tendo a tristeza do luto do homem perfeito, o anjo do Senhor, ciente da certeza
de que aquelas mulheres não esperavam ver o Cristo ressuscitado, ele diz: não tenham medo, não temam. Porque esse era o sentimento. Imagina, você chega, tem um terremoto que acontece, a pedra não está no lugar, e o enviado do Senhor, o anjo do Senhor, diz para aquelas mulheres amedrontadas, já não bastava o luto, mas aquela cena, diz: não tenham medo, porque eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. O povo cristão, o povo que caminha com Jesus, as pessoas que estão do lado certo da história, não estão isentas de terem medo, de sofrer, de se assustar e de ter momentos de incredulidade. Se você conhece todo o Novo Testamento, você sabe que Jesus, inclusive para os seus discípulos e para as pessoas mais próximas, Jesus já havia declarado que ele sofreria e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus já havia ensinado isso pessoalmente ao seu público mais íntimo. Mas isso foi absolutamente ignorado. E quando nós olhamos para a forma como que Deus age, enviando e atuando em todo esse processo, apesar da incredulidade destas mulheres, que eram discípulas de Jesus, que caminhavam com Jesus, o enviado do Senhor diz para elas, eles não diz: olha, suas medrosas, incrédulas. O texto nos diz: olha, Jesus já falou para você e você não está acreditando. Jesus, não é isso que o texto trata. Não temas, não se fiquem assustadas, porque eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. De forma muito pessoal, muito amigável, elas são esclarecidas daquilo que aconteceu, são levadas até o local em que Cristo estava sepultado, e constatando que seu corpo não estava naquela pedra, ide, pois, depressa e dizeis aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E elas saem apressadamente, diz o texto, tomadas de medo. É um susto. Você não espera isso. Isso é um verdadeiro milagre. Você não espera que de forma natural você vai no cemitério, você espera ver o morto, você vai no velório, você espera ver o morto no lugar onde deve estar o morto. Ele não estava ali. Ao invés disso, havia uma pessoa enviada de Deus, um anjo, um ser espiritual, que diz: olha, não se assuste, ele ressuscitou, vão para a Galileia e lá vocês encontrarão Jesus. E elas vão, elas se direcionam. Sabe, amados irmãos, é interessante como o misto de sentimentos, alegre e ao mesmo tempo temor, as pernas tremendo de tamanha situação, porque elas estavam sendo as primeiras testemunhas de algo absolutamente glorioso. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Este reencontro, meus amados irmãos, o reencontro daquele, olha, é impossível, já morreu, já se foi. Do melhor amigo, do melhor homem, da melhor pessoa, que se foi, foi morto em praça pública, flagelado, humilhado. E agora o reencontro. Agora a possibilidade de estar com ele novamente, de vê-lo, de ouvi-lo. E os discípulos, que estavam de luto, todos tristes, desanimados. Você sabe, inclusive,
que Jesus foi ao encontro de Pedro e Pedro tinha voltado a ser até pescador. A ocasião em que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ciente de que quando encontraria Tomé, que não acreditaria muito na sua ressurreição, e pede para tocá-lo, para testificar de que aquilo era real. Veja como Jesus trata os seus discípulos. Ele diz: não temais, ide avisar aos meus irmãos. E a ideia do irmão, sabe, é de alguém íntimo, próximo. A ideia é de uma palavra que contém afeto. Da mesma forma como aquelas mulheres não foram tratadas: olha, suas incrédulas. Eles também não foram ditos: olha, seus incrédulos, seus medrosos, covardes, mentirosos, que me negaram, que agora estão longe de mim. Não foi assim que Jesus voltou. Jesus, de forma graciosa, se apresenta às mulheres e, conversando com estas mulheres, Jesus diz: ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Pergunto a você nesta noite: de que lado da história você está? De que lado da história você se encontra nesse momento? Sabemos que nós não estamos do lado espiritual, somos todos homens e mulheres de corpos físicos presentes aqui. Mas há aqueles que negam a historicidade da ressurreição de Cristo Jesus, que negam a Jesus, que não aceitam. E a todos quantos dizem crer no Senhor Jesus. Quando nos reunimos no dia do Senhor, no domingo, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, precisamos estar cientes de que a nossa fé não está firmada numa história sem sentido, fictícia, numa fábula, mas a nossa fé, a nossa crença está firmada na verdade, numa verdade que não depende de nada para ser provada, de que não depende da aprovação da academia, da mídia, da sociedade, da verdade, de que ela é verdade por si só. E por si só é suficiente e poderosa ao ponto de salvar pecadores como nós. E cientes desta verdade histórica, não apenas da vida do homem Jesus, mas também da sua divindade, sua morte e ressurreição, é que nos encontramos na noite de hoje declarando todas estas coisas e estando como igreja do Senhor Jesus, igreja que professa o senhorio de Cristo, que professa Ele como a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, morreu, ressuscitou e que em breve virá. Estes que reconhecem tudo isso, que estão do lado certo da história, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa vulnerabilidade para com as circunstâncias, o Senhor Jesus, através da sua palavra que o revela, nos diz: não temam. Nesse mundo pós-moderno, onde somos descredibilizados, não temas. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. Cristo é o Senhor da igreja. E é no nome dele em que nós nos reunimos. Então, assim como o anjo, o enviado do Senhor, falou àquelas mulheres, assim a palavra de Deus
A palavra revelada a nós nos fala dessa ressurreição. Assim como o anjo direcionou aquelas mulheres para saírem e ali terem um encontro com Jesus, as Sagradas Escrituras, revelação de Deus para nós, também nos diz o caminho que nos leva a Cristo. O caminho que nos leva a conhecer os ensinamentos de Cristo e a vontade de Cristo. E apesar também dos nossos pecados, as Sagradas Escrituras nos chamam a uma comunhão com esse Jesus, a um relacionamento com esse Jesus, a uma vida com este Jesus. Sabe, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele ficou mais uns 10 dias ali na companhia dos apóstolos, caminhando com ele, convivendo com eles, até o momento da sua ascensão. E quando ele subiu aos céus, ele não subiu aos céus para se manter distante. No Evangelho de João, no capítulo 14, 15, nos dirá de que ele enviaria o Consolador. De que o Espírito Santo seria enviado justamente para suprir. Quando o povo de Deus sentisse saudade de Cristo Jesus, haveria o Espírito que supriria esta vontade. Sabe, meus amados irmãos, o Espírito Santo, ele atua, ele está no meio da igreja e ele traz esse conforto quando somos desafiados e de repente nos sentimos fortalecidos na fé em que professamos. Não acredite que isso é força do seu potencial, mas de que é o Espírito Santo de Deus que atua na vida da igreja e nos fortalece e nos dá convicções espirituais de que só Deus pode conceder a nós. E apenas para encerrar, do verso 18 ao 20, diz Jesus: aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Após a sua ressurreição, estando com os seus, já convencidos da verdade de que ele venceu a morte, de que estava entre eles, o Senhor Jesus proíbe que o seu povo se restrinja àqueles 12, mas de que aqueles 12 fossem e fizessem alunos, discípulos, chamassem outras pessoas e ensinassem tudo aquilo que Jesus havia ensinado ao longo dos 3 anos que Jesus caminhou integralmente com cada um deles. E isso foi feito. Chegou a mim, chegou a você, todos estes ensinamentos. Os discípulos sabiam de que o ensinamento verbalizado não seria suficiente. O Espírito Santo, então, os inspira a registrar para nós aquilo que Jesus ensinou e aquilo que ele queria que fosse ensinado. E essa mensagem chega para nós de forma fiel, poderosa. E esta mensagem do Cristo ressuscitado, que ordena aos seus discípulos a irem chamar outros, chega a nós também. Essa é a vontade do Cristo ressuscitado, de que nós não retenhamos exclusivamente ou de forma egoísta toda a verdade que ele ensinou, mas de que nós, ao receber esta mensagem, também leve esta mensagem a outros. Cristo ressuscitou, não temas. E a palavra assim nos instrui a caminhar em sua direção. Eu quero orar com você. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós louvamos o Teu nome por ter enviado o Teu Filho ao mundo, pela vida, pelo Seu ministério, pelo Seu trabalho, pela Sua obra na cruz do Calvário, pela salvação que nós encontramos gratuitamente através do Teu sacrifício.
E louvamos pelo teu Santo Espírito que, presente em nosso meio, confirma todas estas verdades, fortalecendo nossa mente, o nosso coração e nos direcionando à tua palavra que nos leva até a ti. Obrigado, Senhor Deus, pela Páscoa. Obrigado, Senhor Deus, pela ressurreição. Obrigado, Senhor Deus, pela tua verdade. Esta é a oração que fazemos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.